Petrópolis para adorar ao Senhor, para estarmos juntos como família, para não só adorar, mas cultuar, louvar a Deus, ter esse período de comunhão e poder também sair daqui na certeza de que seremos edificados por Deus e pela palavra de Deus. Você crê nisso? Nós teremos depois de amanhã aqui na sexta-feira a abertura do novo ciclo do Conhecendo Deus. Se você não fez a inscrição e deseja participar, pode estar aqui sexta-feira, às 19 horas, depois da manhã, na qual estarei fazendo a abertura, a divisão dos grupos que teremos do Conhecendo Deus e a entrega dos livros. Lembrando que nós vamos ter Conhecendo Deus às sextas-feiras, 8 horas da manhã, eu estarei ministrando, sexta-feira às 18 horas também, sexta-feira às 20 horas também. Então você tem vários horários que você pode participar. E na quinta-feira, às 19 horas, para quem puder também participar. Eu tenho certeza que quem já participou e fez esse estudo foi muito abençoado por Deus. São 3 meses, com um encontro apenas semanal. Então, se você deseja fazer, aproveite esse momento, que nós vamos ter o último Conhecendo Deus deste ano, porque o próximo agora é só ano que vem. Então, que Deus esteja fortalecendo e abençoando todos que irão participar nesse novo ciclo do Conhecendo Deus. Quero convidar a igreja a abrir as suas Bíblias em Romanos capítulo 1. Nós começamos na semana passada um novo estudo da Bíblia, agora no livro de Romanos. Ficamos aqui muitos meses estudando o livro do Apocalipse, versículo por versículo. Estudamos também o livro de Tiago, inteiro, versículo por versículo. E aprove ao Senhor agora começarmos a estudar o livro de Romanos. E na semana passada nós iniciamos o capítulo 1 de Romanos, estudando do verso 1 ao verso 7. E hoje nós vamos estudar a segunda perícope dentro deste capítulo, que é do verso 8 ao 17. Esta é a segunda parte que nós iremos estudar. E o que me chama a atenção, meus irmãos, é que Paulo faz agora, nesses versos 8 a 17, uma introdução um pouco mais pessoal. E o que é importante entender aqui, que Paulo escreveu a carta aos Romanos para uma congregação de judeus e gentios que já conheciam os princípios básicos da fé em Cristo e do Evangelho de Jesus Cristo. E na verdade, meus irmãos, ele não tinha ainda visitado a igreja de Roma, mas o objetivo de Paulo era fornecer para aquela igreja um ensinamento teológico que fosse completo. O objetivo de Paulo era esclarecer possíveis mal-entendidos sobre a mensagem da justificação pela fé e pedir assim apoio à igreja em Roma para sua futura missão, que era evangelizar a Espanha. Esse era o propósito de Paulo, de ir até a Espanha para falar da graça de Jesus. Então, nessa introdução pessoal, que agora é do verso 8 ao 17, nós vamos estudar agora que Paulo mostrou algo do seu coração para o coração daquela igreja em Roma, mesmo sem tê-la conhecido pessoalmente neste momento. E ele não era apenas um homem que tinha muitas convicções doutrinárias. Paulo, ele tinha um coração voltado para Cristo, para o Evangelho, mas também para as pessoas. Paulo amava ensinar a palavra de Deus e falar da graça de Jesus para as pessoas. Então, vamos ler o primeiro versículo sugerido nessa noite, Romanos capítulo 1, versículo 8. Assim nos ensina a palavra de Deus pela instrumentalidade do apóstolo Paulo. Primeiramente, dou graças ao meu Deus, por Jesus Cristo, acerca de todos vós, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Presta atenção que coisa forte que Paulo disse aqui. Porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. A vossa fé de quem? Da igreja em Roma. Vocês conseguem imaginar o mundo inteiro naquela época? Gente, naquela época não tinha telefone, naquela época não tinha redes sociais, naquela época não tinha os métodos que nós temos hoje para nos comunicar com várias pessoas de vários estados e até países. E Paulo estava dizendo que a igreja de Roma, nesse contexto, no ano 55 a 56 da era cristã, já se tornou conhecida no mundo inteiro por causa da sua fé. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Vamos orar?
Pai, obrigado, porque a Tua palavra é viva, a Tua palavra é eficaz. A Tua palavra, ó Deus, fala profundamente aos nossos corações. E agora, com temor e tremor, estamos diante da Tua santa palavra, com os corações desejosos, não só de absorver o conhecimento, mas principalmente, ó Deus, praticar em nosso viver diário. Trabalhe, ó Deus, em cada coração aqui, neste lugar, no coração daqueles que nos acompanham pelas redes sociais, e use, ó Deus, a minha vida como instrumento em Tuas mãos, para que o louvor, a glória, o domínio e o poder sejam dados tão somente ao nome de Jesus Cristo. E é nesse nome que nós oramos, aquele que é a razão da nossa vida, Jesus Cristo. Amém. Meus queridos irmãos, aqui já nesse versículo 8 do capítulo 1, Paulo já revela que ele era um homem de oração. Porque ele começa agora esse versículo 8, nesta segunda parte que nós temos dentro do capítulo 1, ele começa orando, agradecendo a Deus pela vida desses cristãos em Roma. Mesmo que Paulo não os conhecesse pessoalmente, Paulo estava agradecendo a Deus por tudo aquilo que essa igreja em Roma estava fazendo em nome de Jesus Cristo. E ele sempre agradecia a Deus por qualquer graça que ele encontrasse em qualquer crente. Ele dizia: Deus, obrigado, porque aquele crente, porque aquela crente, de fato experimentou a graça do Senhor e tem sido um instrumento de bênção nas tuas mãos. Então Paulo inicia agora esta segunda perícope dentro desse capítulo 1, mostrando exatamente a sua gratidão a Deus. E a gratidão de Paulo era pelas evidências externas da realidade de Cristo na vida dos cristãos romanos. Paulo estava dizendo: meus irmãos aí em Roma, é nítido saber da fé de vocês em Cristo. É nítido ver a presença de Jesus em vocês. Então eu louvo a Deus, eu agradeço a Deus por isso. E eu pergunto aos irmãos, o que estimulou Paulo a orar nesse momento pela vida dos crentes em Roma? Porque Paulo viu que eles estavam fazendo a obra de Deus com alegria. Não foi algo automático, não foi algo mecânico, não foi apenas um ritual religioso como muitos costumam fazer. Paulo estava agradecendo a Deus porque ele viu sinceridade, transparência, uma adoração verdadeira. Sabe o que a gente aprende aqui com esta oração do apóstolo Paulo? Que muitas vezes as reuniões públicas de oração que muitas vezes fazemos seriam muito mais vitais se fôssemos inspirados a orar por motivos espirituais mais profundos. Por que eu estou dizendo isso? Porque, na verdade, muitas vezes quando nós oramos, as reuniões de oração parece que é uma lista de uma chamada numa enfermaria dentro de um hospital. Os irmãos já pararam para perceber? Toda reunião de oração a gente faz aquele monte de pedido. É muita gente com problema de saúde, problema financeiro, problema conjugal, problema com os filhos. E parece que os cultos de oração sempre têm uma lista interminável de pedidos para o médico dos médicos, que é Jesus Cristo. Mas pastor, isso é errado? Não, não é errado, porque nós sabemos que Ele tem poder, Ele tem a última palavra, Ele é de fato o médico dos médicos. Mas o problema é quando as nossas reuniões de oração têm sido momentos mais de pedir do que ter intimidade com o médico dos médicos. A sensação que eu tenho é que as reuniões de oração, as pessoas têm buscado mais a Deus por aquilo que Ele faz do que por quem Ele é. Dá para os irmãos entenderem? Parece que as pessoas só buscam a Deus para pedir alguma coisa, mas nunca para se relacionar com Deus, para ter intimidade com Deus, para conhecer mais a Deus, para adorar, para glorificar, para louvar o nosso Deus. É muito mais prático para a gente chegar com um monte de pedido de oração, mas a gente dificilmente aproveita esse momento para rasgar o coração e falar: Deus, eu quero ter mais intimidade contigo. Eu quero ter uma vida de mais santidade. Se os irmãos prestarem atenção, no final desse verso 8, Paulo deixou claro que a igreja de Roma tornou-se famosa por causa de quê? Dos seus pedidos de oração que foi feito a ele? Por causa da sua fé. É o que está escrito ali, porque em todo o mundo é anunciado a vossa fé. Irmão, sabe o que Paulo estava fazendo aqui? Elogiando uma igreja que ele conheceu de ouvir falar.
elogiando uma igreja que ele conheceu, porque as pessoas falaram que aquela igreja se reuniam para orar, para adorar, para glorificar a Deus, e era uma igreja cheia de fé. Não era uma igreja que só estava pedindo ou fazendo campanha dos milagres. Era uma igreja que tinha fervor a Deus. E isso, irmãos, sem ter rede social, e isso sem ter televisão, sem ter rádio, sem ter internet, sem ter jornais, como métodos que nós temos hoje de comunicação. A igreja era famosa por todo o mundo, não era por toda a região. E ela era famosa por causa da sua fé. Irmãos, isso prova que a igreja de Roma, mesmo sem o conhecimento teológico e doutrinário, porque Paulo escreve essa carta justamente para fortalecer a doutrina e o conhecimento da graça de Deus em Cristo Jesus, mas a igreja, mesmo ainda sem ter todo esse conhecimento, era uma igreja que tinha uma fé inabalável. A fé dessa igreja era tão forte que ela se tornou conhecida pelo mundo inteiro. É por isso, irmãos, que quando um grupo de cristãos é obediente a Jesus, um grupo de cristãos tem intimidade com Jesus, esse grupo de cristãos propaga a sua fé. Esse grupo de cristãos não vai demorar, e a cidade vai conhecer que ali há um grupo de pessoas reunidas em nome do Senhor, porque vão ver que esse grupo de irmãos de fato amam a Jesus, exalam o perfume de Jesus, reflete como espelho a glória de Jesus. Então a fama desse grupo vai se espalhando por toda a região e, por que não dizer, por todo o mundo. E o que eu tenho presenciado hoje, irmãos, é que as igrejas estão sendo muito famosas por causa das suas arquiteturas. Muitas igrejas estão se tornando famosas por causa das suas janelas, dos seus vitrais. Muitas igrejas hoje estão sendo famosas por causa dos seus instrumentos musicais com qualidades magníficas. Muitas igrejas hoje são conhecidas por causa dos seus coros muito bem ensaiados na época de Natal, da Páscoa. Por causa talvez de um pregador eloquente, que tem uma fala resumida, uma fala bonita, uma fala que traz paz ao coração. E parece-me que o número de pessoas que vão a essas igrejas vão exatamente porque estão vidrados com tudo que essa igreja pode oferecer. Só que na verdade, uma igreja deveria ser famosa, não por causa da sua estrutura, mas por causa da sua fé em Jesus Cristo. Isso deveria fazer uma igreja ser famosa, pela sua solidez doutrinária, pela sua disposição de defender e propagar as verdades bíblicas. E essa deveria ser para mim a fama de toda a igreja, ser uma igreja que tem um amor pelo Evangelho de Jesus e tem amor uns pelos outros. Eu acho incrível, irmãos, que Paulo estava dizendo: eu dou graças a Deus, porque eu tenho ouvido falar não da construção que vocês estão fazendo em Roma, mas da fé que vocês possuem no Senhor Jesus Cristo. E não só possuem, e tem demonstrado para todas as pessoas do mundo inteiro. Que Deus nos ajude a termos esta fé inabalável, pela qual todos possam ver em nós a presença de Jesus. Versículo 9, Paulo continua dizendo algo fantástico. E aqui, irmãos, vocês talvez não tenham noção de quanta coisa preciosa nós temos nesse verso 9 agora. Paulo continua a sua oração dizendo: porque Deus, a quem eu sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós. Ou seja, Paulo estava dizendo que Deus era testemunha de quanto Paulo orava o dia inteiro, toda semana, mensalmente, pelaquela igreja de Roma. Paulo estava dizendo: a Deus é minha testemunha, Ele sabe o quanto eu tenho amado vocês, mesmo sem conhecer vocês pessoalmente. Eu oro por vocês, e ele vai falar algo muito bonito aqui, porque Paulo amava servir a Deus de todo o espírito, como ele servia a igreja de Jesus de todo o espírito. E aí eu não sei se na sua Bíblia, quando Paulo deixou aqui essa expressão, o Deus a quem eu sirvo, se todo mundo tem aí na sua Bíblia a palavra sirvo. Romanos 1, verso 9. Todos têm a palavra sirvo. Sabe o que é legal? Vocês lembram que nós estudamos na semana passada, do verso 1 ao verso 7, que Paulo fala que ele era servo de Jesus Cristo. E vocês lembram quando eu falei que a palavra servir, usado por Paulo ali no versículo 2 do capítulo 1 que nós estamos estudando, era a palavra doulos, que quer dizer o quê? Escravo. Os irmãos lembram disso?
É interessante que a palavra doulos, escravo, é a palavra que ele diz: agora eu sou escravo de Cristo. A minha vida só tem sentido para servir a Cristo. Mas aqui nesse verso 9, quando Paulo fala que ele servia a Deus, e o Espírito de Deus mostrava isso nele, aqui a palavra servir que Paulo usa não é doulos, não é escravo. Mas para a gente na língua portuguesa foi traduzido como servir. Vocês imaginam que palavra seria essa que Paulo utilizou aqui? Quando Paulo fala o Deus a quem eu sirvo, Paulo está usando a expressão latreia. E latreia significa prestar um culto. O Deus a quem eu presto um culto. O Deus a quem eu cultuo. Vocês conseguem ver que coisa linda? Porque, irmãos, a palavra que ele usou aqui, na primeira pessoa do singular, eu sirvo. Ou seja, ele estava dizendo, eu cultuo, eu presto um culto a esse Deus poderoso. E o Espírito de Deus é testemunha, habita em mim, porque ele vê em mim que eu, de fato, estou cultuando a Deus. Se vocês lembram, Romanos 12:1 utiliza essa mesma palavra. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. A palavra racional ali é logiquem, lógico, o culto inteligível. Paulo usa ali a expressão culto. E a palavra culto aqui é a ideia de latreia, ou seja, eu estou servindo a Deus ou prestando um culto a Deus. Os irmãos se lembram que há um tempo atrás eu falei da diferença do que é culto, adoração e louvor? Quem gostaria de falar então para mim, se todo mundo aprendeu? O que é culto, Claudiz? Vamos lembrar? Culto é o quê? Serviço. O ato de você pegar um copo d'água e colocar aqui, isso aqui é um culto. Ao pastor? Não, é um serviço para quem? Para Deus. O fato de você acender essas luzes, isso aqui é um culto, porque você está servindo a Deus, porque você quis acender as luzes para que os irmãos entrassem, pudessem ler a Bíblia e juntos pudessem adorar a Deus, que é outra coisa. Culto é prestar um serviço. Tudo que fizermos na igreja, tudo que fizermos na vida cristã para o Senhor é culto. Então, meus irmãos, quando a gente pensa em culto, a gente pensa em servir. Quando você pensa em adoração, o que significa a palavra adoração? Reverenciar, se prostrar, é você se colocar diante de alguém, reconhecendo que aquele alguém é superior a você. Então, quando eu e você adoramos a Deus, nós estamos na igreja nos prostrando diante de Deus, dizendo, Senhor, Tu és grande, Tu és maravilhoso, Tu és poderoso. Então, a adoração é você ter um coração quebrantado, reconhecendo quem é o Deus da sua salvação. Culto é serviço, adoração é reverência. É por isso, irmãos, que quando nós adoramos a Deus, o nosso coração deve brotar imediatamente respeito, amor, completa devoção ao Deus da nossa salvação. A gente vai cantar um hino de adoração ao Senhor. Aí você canta, está adorando a Deus e olha para o relógio, está mexendo no celular. Você está adorando a Deus? Você está reverenciando a Deus? Imagine você ter que falar para talvez o governador do estado, e você tem uma audiência marcada com ele, e na hora que você estiver frente a frente com ele para pedir o que você precisa, você ficar assim, então governador, só um instantinho, e ficar ali mexendo, alô, oi, tudo bem? Ah, deixa eu ver o negócio. Você acha que o governador vai fazer o que com você? Próximo, você pode sair que você não quer falar comigo. Agora imagine eu e você estamos diante do Criador dos céus e da terra, do dono do universo, do Senhor absoluto, do alfa, do ômega, princípio e fim, aquele que é incriado, aquele que é onipotente, onipresente, onisciente, aquele que é soberano, aquele que nos ama, que nos enviou o seu Filho amado para morrer numa cruz. Ele se faz presente, porque de fato cremos que Ele está aqui agora, entre nós e em nós. Nós então adoramos a esse Deus, independente se a igreja está cheia ou vazia hoje, Deus está neste lugar e Ele está recebendo a nossa adoração, o nosso respeito, a nossa reverência. É por isso que quando alguém está na igreja, está sempre mexendo no celular ou fazendo outra coisa, está dizendo para Deus assim, Deus, eu não estou nem aí para adorar ao Senhor, eu não estou nem aí para te reverenciar. Meus irmãos, isso é muito sério.
Para os irmãos entenderem, na língua hebraica, que foi a maior parte do Antigo Testamento escrito, a palavra adoração é a palavra shahar. E shahar tem a ideia de prostrar-se com boca no chão. Tem a ideia de se ajoelhar e começar a homenagear alguém superior a si mesmo. Shahar. E o grego, no Novo Testamento, proskineses, aquele que se prostra. Se você olhar em Êxodo 4, 30 e 31, fala sobre essa ideia de adorar, se prostrar. Salmos 95, 6. Isaías 66, verso 23. Ou seja, muitos outros textos encontramos falando que adoração é prostração. É você se colocar no chão e reconhecer que você está diante de alguém superior a você. No Novo Testamento a gente encontra muitas vezes isso. Se vocês lembram de Lucas 4, 8, Mateus 4, 10, João 4, 24, são textos que falam sobre adoração. Lembra que Satanás pede para Jesus lá na tentação? Lá em Mateus 4, 10, o que ele diz? Se tu me adorares, se prostrares diante de mim e me reconhecer como um soberano, eu te darei todo este mundo. E o que Jesus disse na mesma lata ali para Lúcifer? A Bíblia está dizendo que assim está escrito: somente a Deus deve adorar, a ninguém mais. Então, meus irmãos, a ideia de adoração é se prostrar. É por isso que quando eu e você falamos que vamos a um culto, eu vou lá num culto na igreja tal, eu vou assistir um culto na igreja Y, você não pode dizer que vai assistir um culto. Quem assiste o culto é quem está sendo adorado. Quem assiste o culto é o adorado. Nós, como adoradores, prestamos um culto a Deus. Ou seja, estamos aqui servindo a Deus através de um culto, estamos nos prostrando diante do chão, dizendo: tu és maior do que eu, tu és santo, tu és poderoso. Então, meus irmãos, é por isso que nós compreendemos essa diferença. Quando Paulo falou, o Deus a quem eu sirvo, ou seja, ele estava dizendo, o Deus a quem eu presto serviço, o Deus a quem eu dedico toda a minha vida, é Ele que pelo seu Espírito conhece o meu coração. E aí eu acho interessante, para a gente fechar essa ideia, culto, adoração e louvor. Culto significa serviço. Vamos falar juntos? Culto significa serviço. Adoração significa prostração. Louvor significa elogio. Você está elogiando alguém. Quando você tira 10 na prova, a pessoa vai e fala: olha, você foi um aluno louvável, digno de louvor, ou seja, digno de elogio. Nós estamos aqui hoje, servindo a Deus, prostrando-nos diante de Deus e elogiando a Deus, porque só Ele é o santo, santo, santo. Então Paulo estava dizendo isso, é esse Deus que eu sirvo. Olha quanta informação só no versículo 9. E aí ele está dizendo o seguinte: eu sirvo esse Deus, o Espírito dele está aqui testemunhando isso. E olha o verso 10, vamos ler? Estou pedindo sempre em minhas orações, que em algum tempo, pela vontade dele, de Deus, se me ofereça uma boa ocasião para quê? Para ir ter com vocês. Irmãos, sabe o que é incrível aqui? É ver que isso aqui ainda é uma oração de Paulo. Paulo estava agradecendo a Deus, e agora Paulo está falando exatamente que a sua oração está diretamente interligada à vontade de Deus. Sabe o que isso aqui bate de frente com os nossos dias? A teologia da determinação. Você conhece alguma igreja que tem essa teologia da determinação? Alguém já ouviu falar disso aí? Eu determino a minha bênção. Eu determino a minha vitória. Eu exijo que essa doença saia de mim. Tudo que Jesus conquistou na cruz é meu direito, é minha herança. Eu sou cabeça e não sou cauda. Pergunta aos irmãos, quem somos nós para botar Deus na parede e apontar o dedo e falar: eu determino a minha bênção? Vocês conseguem imaginar? Olha que incrível. Enquanto as igrejas hoje estão pedindo as bênçãos, determinando as bênçãos, Paulo está falando ao contrário. Paulo estava dizendo o seguinte: sempre quando eu estou orando, e peço a Deus que em algum momento Ele me permita, pela vontade dEle. Você não vê Paulo falando: eu em minhas orações estou determinando a Deus para eu ir chegar até Roma. Eu quero conhecer vocês. Eu determinei a Deus, eu quero essa bênção. Você não vê Paulo falando isso. Paulo fala assim: Senhor, eu tenho orado muito a Ti. Eu quero ver esses irmãos, mas que seja feita a Tua vontade.
Paulo sabia que a última palavra era de quem? Era de Deus. Aí eu fico pensando, por que as pessoas hoje oram praticamente quase que mandando em Deus? Oram exigindo uma bênção de Deus. Irmãos, isto é uma inversão de valores espirituais. Se você puder abrir a sua Bíblia em Eclesiastes 5, eu quando li esse texto, eu tinha 8 anos de idade. Irmãos, desde quando eu li esse texto pela primeira vez, até hoje, eu tremo diante desse texto que nós vamos ler agora. Eclesiastes, no Antigo Testamento, capítulo 5, ele diz coisas que às vezes nós não percebemos. E chegamos na igreja muitas vezes como se fosse num clube social. E aí, beleza, está entrando, está conversando, está nem aí, nem está entendendo o que veio fazer aqui. Parece que só foi um momento de encontro de amigos, mas não veio para adorar a Deus. Olha o que diz Eclesiastes 5. Guarda o teu pé quando entrares aonde? Na casa de Deus. Porque chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios tolos, pois não sabem que fazem mal. Então, se vocês estão entrando na casa de Deus, guarde os seus lábios. Cuidado de não estar querendo fazer um sacrifício que seja tolo. Não é um sacrifício correto. O sacrifício aqui não é ofertar nada, colocar um altar aqui e matar um animal, ou tirar tudo que tem e colocar no gasofilaço. Não é isso. O que é um sacrifício para Deus que é agradável? Lá diz o Salmo 51, um sacrifício agradável a Deus é um coração quebrantado e contrito. E este é o sacrifício que agrada a Deus. Um coração quebrantado, humilde, contrito. Agora olha o versículo 2. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a fazer o quê? A pronunciar palavra alguma diante de Deus. Por quê? Deus está nos céus. Tu estás sobre a terra, assim sejam poucas as tuas palavras. E olha que a coisa vai piorar, porque da muita ocupação vem os sonhos, e a voz do tolo da multidão das palavras. Ou seja, a pessoa que fala demais, fala pelos cotovelos, acaba falando besteira. E olha o verso 4. Quando a Deus fizeres um voto, ou seja, se você falar algo para Deus, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que votares, paga-o. Melhor é que não votes do que votares e não cumprires. Você imagina todo dia 31 de dezembro. O que normalmente acontece nas igrejas? Deus, que vergonha, passei esse ano inteiro não li a Bíblia. Mas eu prometo, neste ano eu vou ler a Bíblia toda. Neste ano eu vou participar dos cultos de oração. Neste ano eu vou me envolver com a juventude da igreja. Neste ano eu vou me envolver com os adolescentes. Neste ano eu vou me envolver com o ministério infantil. Neste ano eu vou me envolver com o ministério da música. Vou cantar no coral. Senhor, esse ano, pode ter certeza, vai ser o ano da virada. É o ano da vitória. Eu vou me dedicar, eu vou evangelizar. Eu vou fazer muito, eu vou ser fiel nos dízimos ao Senhor. Em nome de Jesus, amém. 1º de janeiro, Senhor, hoje é feriado, né? Dá um desconto. Senhor, eu nem tive tempo de ler a Bíblia, a gente está aqui numa festa, tem tanta coisa para arrumar, é tanta comida para comer ainda, né? E vai passando, vai passando, vai passando, vai passando. Chega no dia, que dia é hoje? Dia 9, né? 8, né? 8 de outubro de 2025. Quantos conseguiram ler a Bíblia até agora, o ano inteiro? Não precisa levantar a mão, não. Quantos conseguiram ter uma vida de oração? Quantos aqui conseguiram cumprir aquilo que prometeram para Deus no dia 31? Sabe, irmãos, a gente tem um problema de falar as coisas. Então, quando nós chegamos na casa de Deus, nós temos que medir tudo que falamos. Porque se nós estamos falando para Deus, Senhor, eu vou ter uma vida melhor, eu vou ser um marido melhor, eu quero ter uma vida mais santa, eu quero ter uma vida mais comprometida com o Senhor, eu quero ser uma esposa melhor, um filho melhor, um pai melhor, uma mãe melhor. Aí no dia seguinte você parece que deletou tudo, não lembra de nada. Deu uma amnésia na sua vida. Cuidado, porque a Bíblia diz aqui, quando a Deus fizeres um voto, não tardes em cumpri-lo. É por isso, irmãos, que as pessoas estão nas igrejas hoje falando muita coisa. Falando palavras de impacto, de efeito, para poder mexer com o coração das pessoas, mas não é palavra de Deus. Então, quando as pessoas estão na casa de Deus orando, as pessoas têm que lembrar que orar não é da ordem. Orar é conversar com Deus. Orar é ter intimidade com Deus. Irmãos, e a oração de Paulo foi o quê? Deus,
que seja no tempo certo, mas segundo a tua vontade. Eu queria muito, Senhor, chegar até Roma. Eu queria muito ver esses irmãos em Roma. Eu quero muito, ó Deus, que a minha navegação até Roma seja em paz e eu consiga chegar lá protegido e amparado pelo Senhor. Mas se você conhece a história da vida de Paulo, você sabe que os anos vão se passar depois desse escrito aqui, e Paulo finalmente vai para Roma. Mas como que Paulo vai para Roma? Num cruzeiro de férias que a igreja pagou para ele, merecidamente. E ele merecia mesmo, né, irmãos? Paulo foi para Roma de que maneira? Preso, prisioneiro de Cristo. E foi uma jornada próspera, uma navegação tranquila, como ele tinha pedido aqui? Não. Por quê? Além de ir preso para Roma naquela navegação, a sua jornada foi tensa, perigosa. Ele pegou aquele vento euroaquilão e ele ainda tinha alertado ao capitão do navio: olha, não é para a gente navegar, Deus está falando comigo, a situação vai ficar feia para o nosso lado. E mesmo assim o capitão foi, o navio acabou, mas as vidas foram salvas. Paulo então ficou o quê? Vivendo um momento difícil, porque agora ele era um náufrago. Ele e todos os outros que estavam naquele navio. Paulo estava livre? Não, ainda era o quê? Prisioneiro de Roma. E depois que ele estava naquela ilha, lá na ilha de Malta, o que aconteceu com ele? Todo mundo morrendo de frio. O apóstolo Paulo então vai fazer o quê? O único que mexe as cadeiras, né? E vai procurar madeira. E ele então coloca lá um monte de graveto para fazer um fogo, para proteger e aquecer a todos. E naquele momento, o que vai acontecer com Paulo? Uma víbora morde a mão dele. Imagine se eu e você fôssemos Paulo. Deus, eu determinei uma bênção. Deus, eu queria visitar Roma na melhor maneira possível, num cruzeiro. Eu queria ter ido para Roma, Senhor, navegando bem como eu pedi para o Senhor lá no versículo 10. Oh Deus, eu fiz uma oração, eu determinei a minha bênção. Paulo pediu para Deus o quê? Senhor, eu quero encontrar com aqueles irmãos segundo a tua vontade, ou seja, que seja feito o teu querer e do seu modo de agir. Sabe, irmãos, Deus concedeu Paulo ir até Roma? Sim ou não? Sim. Mas foi do jeito que Paulo queria? Mas foi do jeito que Paulo precisava. Sabe o que isso me ensina? Nós temos que entender que nem sempre Deus dará aquilo que a gente quer, mas aquilo que a gente precisa. E aí a gente precisa estar conectado com Deus para entender por que a gente precisava passar por aquele processo. O que nós temos que entender é que devemos estar sempre conectados à vontade de Deus e não à nossa. E aí eu começo a perguntar para aqueles que estão se aventurando no namoro: será que esse namoro que você está começando agora e investindo é vontade de Deus? Ou é a sua vontade? Será que essa viagem que você quer fazer é seu desejo ou é Deus que está te orientando a fazer essa viagem? Será que essa decisão que você tem que tomar nesta noite, diante da sua família, é Deus que está te orientando a tomar essa decisão? Ou é o seu coração humano e carnal que está te direcionando a tomar essa decisão? Irmãos, isso é muito sério. Porque na jornada do apóstolo Paulo, Paulo sempre viveu debaixo da vontade de Deus e não debaixo dos seus projetos humanos. É por isso que Paulo estava dizendo: Senhor, esse é o meu desejo, mas que seja feita a sua vontade. E a vontade de Deus não é boa, perfeita e agradável? Boa e perfeita a gente até acha que é, mas nem sempre para a gente pode soar como agradável. Porque às vezes é necessário passar por lutas para Deus fortalecer a musculatura da nossa alma, forjar o nosso caráter e lapidar a nossa espiritualidade. É por isso que Paulo disse no verso 11, que o seu desejo era um desejo guiado pela vontade de quem? De Deus. Olha o verso 11 que ele vai dizer em verso 12. Porque eu desejo ver-vos para comunicar para vocês algum dom espiritual, a fim de que vocês sejam confortados. Isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, assim como a vossa e como a minha. Irmãos, Paulo não disse que queria ver aqueles irmãos para um momento de descanso, de diversão, de comunhão ou de um churrasco entre amigos, não. Paulo disse que ele só queria ir lá ver os irmãos em Roma para ajudá-los na fé,
para ver se eles realmente entenderam o que eram os dons espirituais, já que a fé deles era tão linda, que o mundo conhecia a fé da igreja de Roma. Paulo falou o seguinte: eu preciso ir até vocês para comunicar o dom espiritual, ou seja, eu quero mostrar para vocês como é que o Espírito Santo age na nossa vida. E de repente vocês estão um pouco perdidos, então eu estou pedindo a Deus, segundo a vontade dEle, que eu vá até vocês, não para me divertir, não para eu passear, mas para eu continuar fazendo a obra do Senhor e abençoando e orientando vocês. Isso é amor, isso é dedicação, isto é culto a Deus, servir a Deus. Então Paulo queria ajudá-los. Com que finalidade? Para que a igreja de Roma se fortalecesse, para que a igreja de Roma crescesse dia após dia no conhecimento da graça de Jesus, no testemunho da fé em Jesus e no amor entre eles. E aí Paulo diz no versículo 13, vamos ler? Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes eu propus ir ter convosco, mas até agora tenho sido impedido, para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Eu acho interessante analisar aqui que Paulo planejou muitas e muitas vezes visitar Roma, mas ele deixou claro: eu fui impedido. Paulo não disse aqui se ele foi impedido por Deus ou por Satanás. Ele não fala. O que Paulo deixou claro é o seguinte: eu não pude ir, porque eu estou debaixo da soberania de Deus. Na hora que é para eu chegar até vocês, vai ser o tempo do Senhor. Às vezes a gente tem uma mania de achar que tudo é o diabo, irmãos. O diabo está me atrapalhando a fazer isso ou fazer aquilo. E se for Deus? Às vezes é Deus que está impedindo você de fazer alguma coisa. Não é porque Deus é ruim, não. É porque Deus é soberano e está vendo lá na frente. E Ele está te protegendo e te livrando de algo pior. Mas você está cismando e pior. Você ainda está afirmando em nome dEle. Eu achei engraçado quando mandaram, o pessoal agora faz de tudo no Instagram para ter like, né? E o rapaz mandou lá, assim, botou a mão naquele carro bonitão, importado, elétrico, né? Aí ele falou assim: eu vou comprar esse carro aqui em nome de Jesus. Aí Jesus aparece: epa, meu nome não. Você não pagou nem a sua mãe, você ainda vai comprar esse carro em meu nome? Em nome de Jesus eu vou comprar esse carro. Você já parou como que a gente faz isso? Aí eu vou casar com aquela menina em nome de Jesus. Eu digo: opa, eu não quero ela para você. Quem te enganou? É você que quer casar com essa menina. Vocês já viram, irmãos? Se você fala as coisas em nome de Jesus, você tem que ter certeza que é Jesus quem está te dando paz para fazer aquilo que você tem que fazer. E tem muita gente agindo com heresia, com blasfêmia, falando coisa que não é a vontade de Deus e nem Jesus. Paulo estava dizendo: eu estou sendo impedido, mas ele não deixou claro. Mas ele sabia que não era o tempo de Deus, porque agindo Deus, quem impedirá? Satanás nunca poderia impedir os planos de Deus na vida de Paulo. Ele sabia disso. Os irmãos se lembram quando Paulo fala que ele recebeu um espinho na carne, que era mensageiro de Satanás? Às vezes as pessoas falam que esse espinho na carne, quem colocou em Paulo foi o diabo. Está errado. Vocês acham que o diabo ia colocar um espinho na carne de Paulo? Qual foi o objetivo do espinho na carne de Paulo? A gente tem que entender o texto e o contexto. Qual foi o propósito de Paulo ter o seu espinho na carne? Tem gente que fala que o espinho na carne de Paulo era uma mulher. Outros falam que era a sogra dele. Outros falam que o espinho na carne de Paulo era uma doença que ninguém sabia. Na verdade, o espinho na carne de Paulo poderia ser até um problema de visão, porque eu acredito que tenha sido isso. Das viagens missionárias ele ter pego malária. E tanto é que você vai ver que numa das cartas Paulo vai dizer: eu escrevo para vocês com letras grandes. Ele não estava enxergando mais. Ele disse: eu estou vendo a guarda pretoriana como uma parede branca na minha frente. Isso é ou não é enxergar tudo embaçado? Ele estava perdendo a visão. Imaginem dizer para um homem que mais escrevia, e foi o que mais escreveu, ou seja, o Novo Testamento praticamente quase todo, Paulo escreveu. Dizer para ele: agora você não vai poder mais ler para escrever. É por isso que ele orou 3 vezes ao Senhor. E o que Deus respondeu para Paulo? Eu vou te curar. A minha graça te basta. Agora eu pergunto aos irmãos: se esse espinho na carne foi Satanás, qual é o objetivo do espinho na carne na vida de Paulo? Para que ele não se ensoberbecesse. Está lá no texto. Não se engrandecesse. Vocês acham que Satanás tem interesse de alguém ser humilde? Ele quer mais é que você. Você é o cara. Que isso, Paulo? Você é poliglota. Você escreve muito bem. Você é a bola da vez, Paulo. Você é o homem. Aliás, Paulo, você é um semideus. O diabo estava falando o quê? Que ele era alguma coisa. Aí o que aconteceu? Quando fala do espinho na carne é o quê?
aquilo foi dado para Paulo não se ensoberbecer, não se engrandecer. E aquela fala que foi o quê? Um mensageiro de Satanás que me esbofeteou. Pastor, um mensageiro que vai esbofetear Paulo não é o então Satanás que colocou o espinho? Não. O que é um mensageiro esbofeteando a cara de Paulo? Aí Paulo, você não é de Deus? Aí Paulo, você está passando por lutas? Aí Paulo, você está sofrendo? Aí Paulo, você está doente e Deus não está ouvindo a sua oração? Aí Paulo, você continua crendo nesse Deus? Esse é o sentido do texto. Então a ideia é que Paulo teve aquele espinho na carne dado por Deus, para que ele não se ensoberbecesse. E nesse momento, Satanás começou a zombar. Por que Paulo passou por essa provação e Deus permitiu? Se vocês olharem momentos antes, Paulo teve uma experiência espiritual com Deus, subiu ao terceiro céu, teve revelações maravilhosas, lembram disso? E aí quando ele sai daquela revelação, ele poderia sentir, gente, que coisa linda, eu estou assim com o Senhor. Eu estive num lugar maravilhoso. Aí ele cai na realidade, Deus permite esse espinho, para ele não se ensoberbecer, para ele não ficar arrogante. Porque o propósito de Satanás era ao contrário. Paulo, você é o camarada que tem a revelação. Uma vez eu estava voltando de Nova Friburgo para o Rio de Janeiro, no seminário, e ao descer a serra de Friburgo para o Rio, antes de chegar em Cachoeira de Macacu, eu coloquei numa rádio para tentar ficar acordado, porque todos que estavam comigo estavam dormindo dentro do carro. E aí, naquele exato momento, o camarada começou a falar o seguinte: agora com vocês, o maior homem de Deus do Brasil, o homem que tem a fé mais poderosa deste país, o meu pai na fé. E aí falou o nome dele. E eu fiquei pensando, gente, o maior homem de Deus do Brasil, o homem que tem a fé mais poderosa do Brasil. Olha, o camarada é bom, hein? Que coisa, hein? Que vontade de ter a mesma fé que ele tem. Sabe, irmãos, isso é o quê? Idolatria a um ser humano. Idolatria a um pregador. E aí a gente começa a ver que Paulo estava deixando claro, dizendo que a glória tinha que ser dada somente a quem? Somente a Cristo. Então, meus irmãos, Paulo estava dizendo exatamente isso no versículo 13. Vamos ler? Não quero, irmãos, que ignoreis, que muitas vezes eu propus ter convosco, mas até agora estou sendo impedido, para também ter entre vós algum fruto. Ou seja, eu quero ter com vocês para dar frutos, para poder trabalhar no coração de vocês, mas eu fui impedido. Mas ele foi no tempo certo, porque ele ainda ficou mais 2 anos preso quando ele foi para Roma, e ele pôde ter contato com aquela igreja. E aí Paulo vai caminhar para o final dessa perícope, dizendo no verso 14, eu sou devedor, tanto a gregos, quanto a bárbaros, tanto a sábios, como a ignorantes. E assim quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o evangelho, a vós que estáis em Roma. O que Paulo usou aqui? Eu sou devedor. Eu gosto demais, nessa versão, a tradução que está na nova versão transformadora, NVT. Porque ela ali para mim falou mais próximo do que tem no texto original grego. Paulo diz o seguinte, porque eu sinto grande obrigação. E aí eu pergunto a vocês, que obrigação é essa que faz Paulo se sentir devedor a tantas pessoas assim? Que obrigação é essa que gerava no coração de Paulo esse desejo de retribuir alguma coisa? Pense comigo, Paulo foi encontrado por Jesus quando ele estava indo para o caminho de Damasco, lembram disso? Ele ali se converte, é transformado. Então Paulo recebe de Deus, em Cristo Jesus, o maior presente que ele poderia imaginar, a salvação da sua alma, o perdão dos seus pecados. No momento que ele recebeu tanta coisa, este presente glorioso, Paulo agora se sentia devedor a Deus por ter recebido de graça a salvação em Jesus Cristo. Ele fala, eu sou devedor a Deus. Como que eu posso pagar a Deus por tudo que Ele fez por mim? Como eu posso retribuir a Deus por ter me dado tão grande salvação? Por ter pago a minha dívida impagável, que era o meu pecado. Então ele se sentia devedor a Deus, por ter recebido todas as bênçãos celestiais. Mas por outro lado, Paulo se sentia um devedor para a humanidade. Pastor, como assim para a humanidade? Sim, porque ele deveria agora mostrar para a humanidade tudo aquilo que ele recebeu de Deus, de graça. E pela graça, ele queria pregar o evangelho e dizer para toda a humanidade, olha, eu sou devedor de vocês, porque eu recebi de Deus algo incrível e poderoso, então eu não posso parar de falar desse Deus, enquanto eu não falar para vocês desta graça maravilhosa, eu me sinto em dívida com vocês. Vocês conseguem imaginar, irmãos, se cada crente em Jesus pudesse pensar o que Paulo estava pensando?
Toda vez que você olhar para uma pessoa incrédula passando na rua, você olhar, eu sou devedor para aquela pessoa ali, porque eu recebi algo maravilhoso, poderoso, tremendo, eu fui perdoado, Deus me perdoou pelo sangue de Cristo, e eu estou guardando essa mensagem comigo. E aquela pessoa pode morrer ali naquela esquina, e não ouviu da minha boca que Jesus é Senhor. Eu sou devedor para a vida dela. Vocês conseguem imaginar como a coisa é profunda? Irmãos, a posse do Evangelho que eu e você temos, nos torna devedores para aqueles que não ouviram. Quem aqui nunca ouviu falar do Evangelho de Jesus? Todos nós não somos salvos por Cristo? Você tem essa certeza? Amém? Você crê que Jesus te salvou, transformou sua vida? Então você é um depósito. Você recebeu o tesouro de Deus na sua vida, como eu, a salvação em Jesus Cristo. Só que este tesouro não é para ficar guardado aqui, é para ser repassado. Então aqueles que conhecem o Evangelho têm um senso de dívida para com todos os que estão ao nosso redor. E aí Paulo diz, quem são esses todos? Gregos, bárbaros, sábios, ignorantes. É por isso, irmãos, que o cristão, ele é obrigado a levar o Evangelho a todo tipo de pessoa. Porque evangelizar pessoas bonitinhas de terno e gravata é maravilhoso. Evangelizar uma pessoa que é muito bem empregado, tem uma boa casa, isso é maravilhoso. Paulo está dizendo que ele se sentia devedor diante de Deus, porque ele nunca poderia retribuir a Deus. Então ele entendia, tudo que eu recebi foi pela graça de Deus, eu nunca poderia retribuir a Deus. Então o mínimo que eu posso fazer, ou o máximo, melhor dizendo, é dedicar a minha vida a Deus. Mas eu quero que todos conheçam a palavra de Deus. Isso aqui para mim significa, sabe o quê? O cristianismo é transcultural. O que você entende pela palavra transcultural? O cristianismo, então, é só para a cultura brasileira? Para todo lugar do mundo, para qualquer cultura. Então, os termos que Paulo usa aqui é o seguinte, olha, eu sou devedor para pregar o Evangelho para os sábios, para os ignorantes, ou seja, aqueles que estão instruídos como aqueles que não são instruídos, aqueles que são os intelectuais como aqueles que não são intelectuais. Isso nos revela, irmãos, que o Evangelho é tanto para o professor universitário, que é refinado, quanto para aqueles que não têm estudo nenhum, muito mal sabe falar. Paulo disse o seguinte, de modo que tudo quanto está em mim, eu estou pronto a anunciar o Evangelho a todos, até vocês que estão em Roma. Eu estou pronto a ir aí, eu quero pregar o Evangelho. Eu sou devedor de todos os seres humanos, porque enquanto eu não pregar o Evangelho, eu vou me sentir em dívida com eles, por não ter falado da graça de Jesus que me salvou. Irmãos, é por causa dessa dívida que Paulo estava desejoso de pregar o Evangelho. E aí eu li uma frase ontem, que eu quero que vocês escutem, que mexeu muito o meu coração. Diz assim, ninguém tem o direito de ouvir o Evangelho 2 vezes, até que todos no mundo tenham ouvido uma vez. Vou repetir. Ninguém tem o direito de ouvir o Evangelho 2 vezes, até que todos no mundo tenham ouvido uma vez. O que é isso? É o que nós estamos fazendo aqui agora. Nós temos uma igreja, temos banco, temos redes sociais. O tempo está frio, então quem não pode estar aqui pode estar em casa, graças a Deus, cultuando conosco. Quantas vezes o Evangelho já foi anunciado aqui nessa igreja? Quantos anos, meses você não está aqui nessa igreja? Alguns foram criados aqui dentro, né? Douglas gatinhava debaixo do banco aqui, né, Douglas? Muitos estavam aqui desde a sua adolescência, né, Quito? Então vocês têm uma intimidade com essa igreja. Você já parou para pensar quantas mensagens a respeito do Evangelho você ouviu aqui nessa igreja? Eu acho que perde as contas, né? Quantas mensagens que o pastor Edelto pregou aqui durante 25 anos sobre a graça, a salvação em Jesus Cristo? Quantas mensagens o pastor Juraci pregou aqui nos 13 anos, eu acho, do ministério dele? Quantas mensagens cada pastor que por aqui passou pregou, convidados, missionários pregaram aqui? Ou seja, a igreja já ouviu o Evangelho inúmeras vezes, milhares de vezes. Como que nós vamos ficar satisfeitos se nós ouvimos esse Evangelho milhares de vezes e tem pessoas neste mundo que não ouviu uma vez só? Tem pessoas nesse mundo que não sabem nem o que é o Evangelho. Isso mexeu com o meu coração. Porque nós cristãos temos ouvido esse Evangelho muitas vezes, todas as semanas, em redes sociais. Tem muitos cristãos que não sentem nenhuma obrigação de contar aos outros essa mensagem. Só querem entrar na igreja e engordar o seu espírito, só querem comer, se alimentar da palavra. Até hoje eu lembro, no meu primeiro ano de ministério pastoral em São Paulo, um rapaz chegou lá na porta da igreja, pegou um lenço e fez assim, ó. Eu estava no púlpito já.
A igreja tinha mais ou menos quase 340 pessoas lá. Ele fez assim, ó. Aí eu olhei assim, o que ele está fazendo ali, né? Ele colocou aqui e ficou assim, olhando para mim. Eu não entendi nada, eu continuei pregando a palavra. Depois, no final, ele chegou para mim, pastor Wellington, que maravilha. Me deliciei nas palavras dessa noite mais uma vez. Eu olhei para ele assim e falei assim, se deliciou na palavra? E você está praticando esta palavra? Deus sabe que eu sou fraco, eu tenho minhas falhas, sou pecador. Eu falei, então você virou um obeso espiritual. Porque você só sabe comer da palavra, mas você nunca pratica. E ele, mas pastor, eu estarei no próximo culto aqui colocando, então você vai continuar vindo aqui para comer, para se degustar de uma coisa que você nunca vai praticar, você está perdendo o seu tempo. As pessoas estão fazendo isso, eu quero ouvir uma palavra de vitória, eu quero ouvir uma palavra de Deus, um recado de Deus. Você quer ouvir um recado de Deus? Abra sua Bíblia e leia diariamente. Ajoelhe-se, ore, busque a face do Senhor. Meus irmãos, nós temos tido crentes obesos espiritualmente, pessoas que estão cansados de ouvir palavra da cruz, mensagens do perdão, uma vida de santidade. São inúmeras mensagens de consagração. E a pessoa não acha que tem obrigação nenhuma para falar para os outros tudo aquilo que recebeu, ela só guarda para ela. Isso é ou não é engordar espiritualmente? E aí ela diz, pastor, mas eu não sei evangelizar, eu tenho medo de evangelizar, eu tenho vergonha. Eu amei o que Ricardo Dutra disse aqui domingo, porque ele disse que nós temos que falar de Jesus para as pessoas. Não precisa ter conhecimento teológico não, é só dizer, olha, antes de conhecer Jesus eu era assim. Depois que eu conheci Jesus, a minha vida mudou assim. E agora eu quero mostrar para vocês que Jesus Cristo pode mudar a sua vida também. Pronto. Você não precisa ficar falando de coisas tão profundas. É só dizer quem você era antes de Jesus e depois de Jesus. Isso já é pregar. Eu gostei muito de uma frase quando eu vi aqui o Edeltim falando uma vez. Ele disse, pregue o evangelho. Se possível, use palavras. Ou seja, você vai pregar com a sua própria vida. Mas tem crente que tem vergonha de falar de Jesus. Tem crente que fica assim, e se as pessoas rirem da minha cara? Meus queridos irmãos, imaginem se as pessoas também tivessem esse sentimento antes de falar do evangelho para a gente. Nós estaríamos aqui agora? Alguém falou de Jesus para a gente, teve coragem e o Espírito Santo tocou no nosso coração e nós nascemos de novo. Nós não temos que ter vergonha. É isso que Paulo vai dizer no verso seguinte, leiam comigo. Porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo. Por que ele não se envergonhava? Porque é o quê? Poder de Deus. Aqui está a palavra dinamis, que é a dinamite. É a dinamite de Deus. Para que essa dinamite? Para a salvação de quem? De todo aquele que crê. Primeiro o judeu e também do grego. Irmãos, Paulo diz que não podemos nos envergonhar de anunciar algo tão poderoso. Poderoso como uma dinamite era naquela época. Eu acho que se fosse nos dias de hoje, Paulo ia usar outro termo. Bomba biológica, bomba nuclear. Mas aqui ele usa a palavra dinamite. Ele estava dizendo que o evangelho era o poder de Deus, a dinamite de Deus, que entra no coração do homem, explode e transforma a vida do ser humano. Irmãos, Paulo nunca se equivocou de uma oportunidade para falar de Jesus Cristo. Ele nunca reteve o evangelho. Ele se gloriava em poder falar de Cristo o tempo todo. Ele nunca foi covarde, traidor ao anunciar o evangelho. Ele sempre falava com ousadia. Ele não tinha medo de morrer, ser envergonhado, ser insultado, ser zombado, ser esbofeteado, ser chicoteado por amor a Cristo. Paulo disse, eu não me envergonho do evangelho, porque foi esse evangelho que transformou a história da minha vida. É o poder de Deus. Mas infelizmente, muitos cristãos têm vergonha de testemunhar do evangelho, achando o que os outros vão pensar. O que meu chefe vai achar? O que meu vizinho vai falar? Você está preocupado com as pressões populares, com a pressão social? Se você tem medo ou vergonha de pregar o evangelho, lembra de uma coisa, o Senhor nos comissionou. Ele não chamou só um grupo de pessoas, ele não chamou só pastor, ou vocacionados, ou seminarista. Ele disse o quê? Portanto, ide, ou seja, indo por todo mundo, pregue. Ele está dizendo pregar para quem ali? Para todos, todos salvo por Cristo deve pregar. Então Paulo estava convencido de que o evangelho era poderoso e sempre será poderoso.
Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 1. Veja comigo que coisa tremenda o verso 18, 23 e 24. 1 Coríntios 1, verso 18. Diz assim: porque a palavra da cruz é deveras loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Ele diz depois, verso 23, nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus, loucura para os gregos, mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus, ou seja, a mensagem de Cristo é o poder de Deus, é a sabedoria de Deus. Irmãos, o que Paulo estava dizendo é o seguinte: eu não tenho medo de pregar o Evangelho. A minha vida é pregar o Evangelho. E aí eu fico pensando exatamente nisso. O que é o Evangelho? Evangelho significa o quê? Boas novas. Evangelho, irmãos, relata o fato de que Cristo morreu pelos nossos pecados. Evangelho mostra que Cristo foi sepultado, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. E tudo isso Ele fez para nos justificar, nos regenerar, para nos santificar. Então a história do Evangelho é para dizer o seguinte: vocês estão em ruína completa. Vocês sem Jesus estão perdidos para sempre. Sem Jesus você está caminhando a passos largos para o inferno. Mas Deus, pela graça dele em Jesus Cristo, nos salvou. Tirou você das garras do mal, te deu um remédio perfeito, que é o sangue de Cristo que foi derramado sobre a sua vida. E por meio de Jesus, você tem a tão grande salvação. Então, já que eu sei que isso é o Evangelho, o que é salvação? Quando você escuta a palavra, eu estou salvo por Jesus Cristo, isso te dá medo ou te dá segurança? Então, salvação significa o quê? Segurança. A gente canta até uma música: seguro estou nos braços, não é assim? Você está seguro, você está abraçado pelo Abba, pelo Paizinho querido. Nós fomos libertos da culpa, da penalidade do pecado. A gente não está mais debaixo da ira de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu entendo que Paulo estava dizendo que o Evangelho é para todos, a oferta é ilimitada, para toda a raça humana, para que todos pudessem entender que a salvação é para todos, porque Deus amou o mundo. De que maneira? Com intensidade, de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E aí, algo que alguns confundem aqui, porque alguns falam: pastor, Paulo estava falando que a salvação veio para os judeus e depois para os gregos. Tudo bem, ele diz primeiro o judeu e também depois do grego. Só que isso não significa que o judeu estava tendo sempre, como terá sempre, primazia do Evangelho, antes de ir para os outros povos. O que Paulo disse aqui foi o seguinte: Paulo está falando de precedência e não de preferência. Ele estava dizendo que primeiro a salvação veio através dos judeus por Cristo Jesus, porque Cristo era um judeu. Mas a salvação não veio somente para o povo judeu. A salvação veio para toda a humanidade. Ou vocês acham que a Bíblia diz: porque Deus amou primeiro os judeus de tal maneira, e depois pensou, quem sabe, eu acho que eu vou abrir exceção também para o mundo inteiro. Foi isso que aconteceu? Então o que Paulo fala aqui é da precedência. A precedência da salvação veio pelo povo judeu, mas não é a preferência. Porque Deus tem preferência por pessoas. O que Deus quer? Que todos se convertam, se arrependam dos seus pecados e tenham conhecimento da graça de Deus. É por isso que Paulo encerra essa perícope no verso 17, aqui nós fechamos, porque o verso 18 em diante é outra perícope. Ele diz o seguinte: porque nele quem? Jesus, se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, porque está escrito o quê? O justo viverá pela fé. Irmãos, Paulo fecha essa perícope dizendo o seguinte: que o Evangelho fala aos homens pecadores sobre a justiça de Deus. Eu e você estávamos condenados. Eu e você éramos pessoas injustas aos olhos de Deus. Quando o Evangelho nos alcançou, aceitamos a Jesus, nós fomos justificados diante de Deus por causa dos nossos pecados, pelo sangue de Cristo. Nossos pecados nos afastavam de Deus. E qual foi a única maneira de ter essa justificação perante Deus? Alguém teria que morrer e esse alguém tinha que ser inocente. E quem foi que morreu na cruz, que é inocente? Jesus Cristo. Então Jesus veio para nos justificar. Então esta justiça só pode vir de fé em fé. Ou seja, o justo viverá da fé. E esse viver da fé aqui não é um estilo de vida: eu tenho fé, por isso que eu sou justo. Não. A Bíblia diz em Efésios 2 o quê? Pela graça nós somos salvos por meio da...
E isso vem da gente? Não vem de nós, é dom de Deus. Então, na verdade, só pela fé em Jesus é que nós vamos ter vida eterna. O justo viverá pela fé. A ideia de viver pela fé não é só uma vida aqui na terra. Ah, você é justo, eu vou viver nessa terra pela fé. Não. A fé vai mover a minha vida aqui para toda a eternidade. Porque foi a fé que eu recebi de Deus em Cristo Jesus. Então eu só sou declarado justo pela fé. Irmãos, alguém que teria capacidade de ter fé gerada no próprio coração? Algum ser humano no pecado, morto nos seus delitos, teria capacidade de brotar dentro dele a fé? Não, nós estávamos mortos em nossos pecados. Cristo veio pela sua graça, morreu na cruz, nos salvou. E foi através dessa graça dele sobre nossas vidas que nos deu capacidade de crer em Jesus Cristo. A gente só crê em Jesus Cristo não porque um pastor pregou, mas porque o Espírito Santo de Deus atuou em nosso coração. E aquilo acendeu em nós fé. E aí sim, nós sentimos que éramos pecadores e a nossa fé foi aceita por Deus por meio do sangue de Jesus. A nossa fé pode ser vista aqui em Petrópolis, no estado do Rio, do Brasil, no mundo, até a volta de Cristo. E deve ser vista como a fé desses irmãos em Roma. Mas só que não adianta dizer que tem fé, se o seu testemunho é completamente oposto à sua fé. O justo viverá da fé. Nós vamos viver com essa fé no dia a dia, por toda a eternidade. A pergunta que eu faço, será que todos nós estamos nos submetendo ao senhorio de Jesus Cristo? Será que todos nós reconhecemos o quão pecadores nós somos? O quanto nós ferimos o coração de Deus? Será que todos nós somos gratos a Deus pelo perdão que Ele nos deu em Cristo Jesus? Ele nos deu a sua graça, Ele nos salvou, Ele nos justificou, Ele nos regenerou, ou seja, nos fez nascer novamente. É por isso que Paulo estava deixando claro para essa igreja: meus queridos irmãos, eu quero estar com vocês porque eu louvo a Deus que vocês não têm vergonha do Evangelho. Eu também não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos, a pensar nisso. Se você crê que o Evangelho é o poder de Deus, o que você tem feito com esse poder de Deus em suas mãos? Você está retendo esta palavra? Domingo nós teremos uma linda oportunidade, depois do culto da manhã, de sair pelas ruas dessa cidade para falar da graça de Jesus, do amor de Jesus, da salvação que é em Jesus Cristo. Os batistas brasileiros, no próximo domingo, apenas em 1 hora, de meio-dia a 1, nós vamos almoçar mais tarde. Em 1 hora, queremos em todo o Brasil, todas as igrejas, anunciar esse poder de Deus em Cristo Jesus. A proposta da Convenção Batista Brasileira é atingir 1 milhão de pessoas nesse próximo domingo, dia 12. Vocês conseguem imaginar? 1 milhão de vidas. A começar aqui de Petrópolis, por todo o estado, por todo o país. A nossa oração é que domingo haja quebrantamento em muitas vidas. Que domingo muitas pessoas experimentem esse poder de Deus do seu santo evangelho, sendo anunciado por quem? Pelo pastor? Pelos líderes de evangelismo e de missões? Não, por todos nós, porque somos devedores. Precisamos falar dessa graça que nos alcançou para todos os povos. Se você entende isso, se mobilize para estar conosco aqui. Se envolva, fale da graça de Jesus. Convide pessoas para estar conosco aqui domingo de manhã, domingo à noite no culto. É uma maneira de você falar para aquela pessoa: eu me importo com você. Eu quero que você receba esse tesouro que eu recebi, o perdão e a salvação em Jesus Cristo. Você quer fazer isso? Se você não tem a certeza de que Jesus é Senhor da sua vida, então fale: Jesus, nessa noite eu entendi porque Paulo tanto tinha alegria de pregar o teu evangelho. Ele é o teu poder. Senhor, exploda meu coração, minha mente, transforma a minha vida agora, porque eu creio que Jesus é o Senhor da minha vida. Se Deus está falando no teu coração, você pode entregar a sua vida a Ele agora e falar: Senhor, aqui estou. Eu entrego a minha vida, meus sonhos, tudo que sou, tudo que tenho, para o louvor e para a glória de Jesus. Eu quero orar por você. Eu quero colocar a sua vida, minha vida, a nossa vida no altar do Senhor. Eu convido a igreja a ficar em pé. Você que está em casa nos acompanhando, talvez você também esteja agora sendo impactado pela palavra de Deus. Então peça ao Senhor: Jesus, me dê esta alegria de pegar este poder que está sobre a minha vida
para falar do teu nome para todas as pessoas. Mande este culto desta noite para vários amigos, para que pessoas possam ouvir o quanto Jesus as ama também. Ó Pai, eu quero te louvar. Quero te agradecer, Senhor, pelo teu grande amor. Quero te louvar, ó Deus, porque o Senhor, antes de criar este universo, preparou a tão grande salvação. Obrigado, ó Deus, porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. Obrigado, ó Deus, porque em Cristo nós somos verdadeiramente livres para sempre. Obrigado, Senhor, porque o teu perdão nos alcançou. Obrigado, Senhor, pelo sangue tão puro e precioso de Cristo derramado naquela cruz em nosso lugar. Ó Deus, nos perdoe. Nos perdoe se em algum momento temos tido vergonha de pregar o teu evangelho. Dá-nos autoridade, ó Deus, como Paulo disse, não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus. Dá-nos essa, Senhor, certeza, a partir de agora e para sempre. Se nós também, ó Deus, temos envergonhado o teu evangelho com um péssimo testemunho, Pai, nos perdoe. Perdoe o pecado da tua igreja se não temos sido, ó Deus, testemunhas reais de Jesus Cristo. Eu faço esta oração, Senhor, entregando as nossas vidas no teu altar, orando em nome de Cristo, aquele que é a razão da nossa vida, hoje e para sempre. Amém. Dê um abraço quem está perto de você. Deseja a ele, a ela, uma semana linda e abençoada em nome de Jesus. Ainda em pé, vamos encerrar este culto adorando ao nosso Senhor Jesus Cristo.